Olá, boa noite, seja bem-vindo. Este é o Terra Viva, DBO na TV, que traz as principais notícias da pecuária brasileira. A produção de DDG, que numa explicação simplificada é o que sobra do grão de milho depois da fabricação do etanol, está aumentando expressivamente no Brasil. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o nosso querido editor Sidney Masco, que já está pronto para começar o serviço. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata, muito boa noite para todo mundo. Depois de terminada a travessia da Chapada e com a boiada agora já embarcada, é com grande satisfação que a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV assume novamente a condução dessa lida noticiarista e já anuncia para os companheiros boiadeiros e para as amigas pecuaristas desta e de todas as freguesias a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, de acordo com a Associação Nacional das Indústrias Fabricantes de Etanol de Milho, a produção do DDG e do irmão dele, que é o WDG, deve fechar este ano aí na roda de 2 milhões de toneladas e continua crescendo mais ligeiro do que lagarto novo roubando ovo no galinheiro. Pois então, para saber quais são as vantagens desses produtos em relação aos grãos e farelos tradicionalmente usados nos coxos das fazendas brasileiras, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o médico veterinário Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do Sindicações, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, que vai prosear agora com os companheiros produtores e fazendeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo, interneticamente, diretamente de Jundiaí, que fica bem pertinho aqui da capital de São Paulo. Boa noite, Ariovaldo, muito obrigado pela sua atenção e gentileza com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. A satisfação estar com você. Saudade aí de estar com você, com seus telespectadores. Enfim, estou à disposição. Enfim, brevemente, eu tenho certeza que estaremos juntos fisicamente mais uma vez, né? Mas, Ariovaldo, explicando assim para a gente que não é técnico, né? O que é esses tais aí de DDG e WDG? Na verdade, Sidney, muita gente fala resíduo, eu acho uma palavra pejorativa, né? É um produto derivado, né, da produção do etanol do milho. Então, essa sobra que se dá ainda carrega, né, uma quantidade nutricional imensa, né, muito valiosa em termos de proteína, até energia, aminoácidos, fósforo, enxofre, enfim. É um produto ou um subproduto, um insumo que realmente tem sido utilizado crescentemente, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil para a alimentação, né, da pecuária de corte e, lógico, né, que tem a sua introdução também, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Como é que esses produtos estão sendo usados no dia a dia das fazendas, na pecuária de corte principalmente, e na pecuária de leite também, evidentemente, né? As informações que a gente tem, Sidney, é que praticamente toda a produção já tem sido consumida. Lógico, porque a base ainda é pequena, né? São algumas indústrias, né, estabelecimentos, né, principalmente no Mato Grosso, envolvidos na produção do etanol de milho, né, que foi uma alternativa inteligente para poder tentar minimizar essa grande oscilação que se dá na linha do tempo em relação a preço, né, no caso do milho. Esse ano, por exemplo, a situação é um pouco invertida, o milho está absolutamente caro, né, inflacionado, evidentemente aí uma influência grande do câmbio, o apetite internacional pelo grão brasileiro, enfim. Mas teve momentos, né, que a agricultura sofreu bastante, principalmente do Mato Grosso, por conta do milho muito barato, né, não se pagava nem seus custos. Então é uma alternativa, né, que o produtor ou o empreendedor tem de produzir, né, o etanol de milho, se chamam de usinas flex, e por conta disso, a sua localização geográfica, né, onde estão essas plantas, ela acaba realmente aproveitando, né, a grande produção de grãos na região centro-oeste e essa crescente instalação da pecuária ali, tanto a pecuária de corte, né, a bovinicultura de corte, quanto a avicultura e suinocultura nas grandes companhias de integração, né, as companhias agropecuárias.
Agora, Ariovaldo, em termos de valor nutricional, né, o que o DDG e o WDG estão oferecendo para o gado? Olha, eles, enfim, né, tem um perfil nutricional, né, proteína, por exemplo, bastante que se assemelha ou se aproxima do farelo de soja. O farelo de soja é um ingrediente também, né, oriundo da indústria de esmagamento da soja para a produção do óleo, e aí o farelo de soja praticamente é todo utilizado na alimentação animal. No caso do DDG, vamos chamar assim, né, evidentemente, ou tecnicamente, a coisa é um pouco mais complexa, você tem várias frações ou diferentes apresentações, né, aquele mais carregado de umidade, que é mais perecível, portanto, tem que ser usado mais rapidamente, e por ter uma quantidade de água maior, ele tem um perfil de proteína menor, enfim. Mas quando você estabelece uma comparação, né, uma referência, 32% de proteína, por exemplo, então você vê lá, você percebe o custo, né? Vamos falar um pouco de preço, né? Ultimamente, o DDG, né, está variando aí mais ou menos na ordem de 1.300 e poucos reais a tonelada, aquele úmido por volta de 370, enquanto o farelo de soja, né, ele bate 2.500, 2.600 reais nesse ano também, né, muito inflacionado. Farelo de soja com 48% de proteína. Quando você oferece, né, para a formulação esses ingredientes, né, derivados aí da produção de etanol, DDG e tal, eles acabam, logicamente, ocupando um espaço do farelo de soja, uma oportunidade por conta de uma relação de custo e de benefício. Então, outra vez, o DDG ele tem uma composição nutricional, né, aminoácidos e coeficiente de proteína, que consegue substituir parte do farelo de soja, então oferecendo proteína e até a fração energética também, que o milho oferece, então parte disso também, né, ele acaba ocupando esse espaço. Então é um ingrediente que está encontrando, né, tem uma oportunidade de inclusão enorme, principalmente nesse momento, né, de inflação, principalmente do milho e do farelo de soja. Então dê certo, né, é uma atividade que tem aí um futuro de crescimento próspero aqui no Brasil também, a exemplo dos Estados Unidos. Na previsão de vocês aí do Sindicações, Ariovaldo, o que deve acontecer com esse mercado do DDG e do WDG no ano que vem e daí para frente? Entendemos, Sidney, que ele deve crescer. Por outro lado, ele vai acabar alimentando ainda mais o que a gente chama do rally, né, que se dá principalmente por conta do milho, da soja também, que é o rally da agricultura alimentar versus a agricultura energética. Faz parte do jogo, né? O mundo busca uma solução mais ambientalmente correta em detrimento dos combustíveis fósseis, então nós estamos falando dos biocombustíveis, então o etanol de milho, o etanol de cana, o próprio biodiesel da soja, né? Enfim, essas alternativas, eles cada vez estão sendo mais requeridas. E no Brasil, então, nós temos aí, evidentemente, uma safra muito boa, né, de milho, uma produção magnífica de soja. Apostamos que no próximo ano teremos aí um avanço na produção de soja e de milho. No entanto, o que a gente percebe é que o apetite dos clientes externos pelo milho, pela soja brasileira também é crescente. Afora essa variável, né, que é a produção de etanol de milho aqui no Brasil. Portanto, é mais um elemento, né, que se soma aí e que provavelmente continuará pressionando ou mantendo o milho, por exemplo, num patamar de preço já modificado, né, um novo patamar dessa ordem que nós estamos vendo. Esperamos, evidentemente, que haja um certo arrefecimento por conta das safras que de certo serão generosas aqui nos Estados Unidos, enfim, né, os grandes produtores. No entanto, né, também não tememos escassez ou falta do insumo, sob o ponto de vista global ou brasileiro, no mercado doméstico. No entanto, em termos de preço, a gente entende que esse novo patamar já está sendo assim, o setor pecuário já tem se conformado que vai ter que lidar com um patamar mais elevado no caso do milho.
Não vai ter jeito, né? Tá bom. Ariovaldo, eu queria agradecer demais a sua participação. Mais uma vez, você que é nosso sócio aqui no Terra Viva DBO na TV, desde o comecinho, né? Então, muito obrigado, um abração para você, um abraço para toda a turma aí do Cindy Rações e até a próxima. Boa noite. Obrigado, Sidney. Um abraço. Abraço, até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Até daqui a pouco. E o DBO vai para um rápido intervalo. Até já. Houve queda de 3% no preço do milho no mercado brasileiro no acumulado de novembro. Veja a análise da Scott Consultoria. Os principais fatores de baixa são o recuo do dólar, hoje cotado aí mais próximo de R$ 5,30 por dólar, né, que diminuiu também o ritmo das exportações nas últimas semanas, e sem falar também da questão do clima mais favorável com relação às chuvas, né, e também avanço da semeadura da safra de verão. De qualquer forma, a questão do clima ainda está no radar, né, já que muitas regiões, principalmente produtoras de milho de safra de verão, no sul do país, ainda sofrem com a estiagem, com a falta de chuva, né? Mas, de qualquer maneira, o mercado mais frouxo, a partir da segunda semana de novembro, né, acompanhando principalmente o ritmo mais calmo do câmbio e das exportações. E com relação às expectativas, a tendência de um mercado mais frouxo no curto prazo, né, acompanhando aí também o cenário do dólar, como referência na B3, os contratos de janeiro e março do ano que vem, cotados entre R$ 78 e R$ 79 por saco, indicando um cenário mais fraco de preço, mas também sem muito espaço para queda nas cotações, diante da baixa disponibilidade do cereal, uma demanda ainda firme, aí, principalmente pelas indústrias de nutrição animal, e também em função das preocupações com relação ao clima, né, que podem aí, reduzir as expectativas com relação à produção na safra de verão. E vamos para mais um intervalo. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o nosso querido editor Sidney Masco, que traz agora as informações do mercado do boi gordo. Sidney, é com você? Obrigado, Renata. E nesta sexta-feira arrematadeira da primeira semana da metade derradeira do mês, mais uma vez o que aconteceu foi que a nossa praça boiadeira andou largada e desembestada na descida da ribanceira. O que tem para ser contado é que depois de ter passado aí os últimos meses apanhando no mercado mais do que porco na horta, o dono do frigorífico agora fez a conta de quanto o consumo interno deve aumentar daqui para o final do ano. E aí, considerando o que ele já tem de carne congelada, mais o tanto de boiada que já está escalada, o sujeito chegou à conclusão de que, no fim, a precisão dele não vai ser tão grande assim. Aliás, né, é o nosso mercado caseiro que está ajudando mais a fazer o vento mudar de lado, porque a oferta de gado terminado continua extraordinariamente apertada no país inteiro, e o amigo boiadeiro sabe perfeitamente que não tem como ela desapertar assim tão ligeiro. Além disso, a demanda do setor exportador continua extremamente forte, e para o companheiro que tem condição de vender no estrangeiro, obviamente que o negócio continua sendo altamente interessante. A questão é que ventania tem de diversas categorias, podendo ser aí de uma aragem ligeira até um furacão. E não dá para saber qual é a classificação dessa atual, né? E nem até onde vai a sua força derrubadeira, de modo então que o caso é de pisar leve no chão e esperar a poeira sentar. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E o que aconteceu foi que o preço caiu em 8 delas e subiu só em uma única solitária. Eu peço então a atenção do amigo pecuarista para escutar a recitação dessa lista, um serviço que está na conta da companheira apresentadora e jornalista Renata Afonso. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças com as derriçadas. Em Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a fêmea desvalorizou e está cotada a R$ 261 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, na capital mineira, a vaca caiu para R$ 264. Em Goiânia, capital de Goiás, a queda foi para o boi, que está sendo falado na base de R$ 272. Seguimos para o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o macho arredondou os R$ 270.
Na região sudoeste de Mato Grosso, a queda foi dupla. O boi despencou para R$ 264 e a vaca para R$ 254. No sudeste matogrossense, a queda foi ainda maior. O macho está valendo R$ 263 e a fêmea R$ 253. Agora vamos para Paragominas, no Pará, com a vaca escorregando para R$ 264. A única alta desta sexta-feira ocorreu no oeste do Maranhão, com o boi negociado a R$ 272 e a vaca R$ 256. Tá certo, então, e arrematando a minha participação na função deste dia, eu convido o amigo pecuarista e a companheira boiadeira a apreciar o nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana foi prosa de passarinho. Então vai ouvindo. Seu sabiá laranjeira, sem querer incomodar o senhor no seu sossego, eu sou sabedor do seu apego de ser morador aqui nesse sertão. Pois então eu quero lhe oferecer, se isso lhe apetecer, um galho do pé de ipê que faz sombra no meu ranchinho, para o senhor fazer lá o seu ninho. E como eu também sou sozinho e gosto de cantar, o único aluguel que eu vou lhe cobrar é vir comigo duetar todo dia na hora do sol se descambar. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo, desejando um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Eu volto com você, Renata Afonso. Obrigada, Sidney, que talento. Segunda você volta, então, com mais informações para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.